Estado, qual é a necessidade do órgão público de receber as informações, isso tudo tem que ser definido num esquema de avaliação da conformidade que não pode ficar por conta de cada certificadora, porque cada certificadora faz do jeito que quiser, atendendo os requisitos mínimos da portaria ou da resolução. Então, isso deve ser feito. Outra coisa que identifiquei aqui no comentário, principalmente do Atílio, relatório. Isso pode ser formatado. O órgão regulador pode definir, eu preciso de um relatório assim, assim, assado. Não é um checklist, mas é um relatório que contenha, no mínimo, tais informações e tais conclusões. Teria que ser definido. Outra coisa que é fundamental, infelizmente eu não sabia que isso não existia. Definição de tempo de auditoria não pode ficar a cargo de ninguém, a não ser com o demandante dessa situação, que é o regulamentador. Então, tem que se definir a composição e o tempo de auditoria em relação ao auditor-dia. E você tem que levar em consideração aí o quê? O tamanho do espaço auditado, número de processos a ser auditados e entre outras coisas. Isso tem que ser definido. Tá? Outra coisa, uma coisa que esse é um processo que nós temos lá também, um problema que nós temos na certificação de produtos. Às vezes a gente aceita a certificação ISO 9001 como a garantia do sistema de gestão da qualidade. Não é o suficiente. Não é. Como entendo que a auditoria do sistema de gestão ambiental não é o suficiente para garantir certas coisas que são de interesse próprio. Então tem que ser definido, claramente tem que ser definido, quais são os processos e os pontos de verificação além do sistema de gestão. Tá? Então, são contribuições que eu quero deixar para vocês discutirem na parte da tarde. Tá? Na hora que produzirem a carta, encaminhar, eu acho que esses tópicos têm que ser pensados por vocês e solicitados aos órgãos reguladores que, por favor, coloquem aí, que eu acho que isso vai agregar muito valor. E tem uma outra coisa. Eu não conheço o esquema de quem paga quem aí nessa história. Mas um relatório de auditoria tem que agregar valor para quem está sendo auditado. Senão, não serve. Senão, é punição. Então, ele tem que pegar, a organização que está sendo auditada tem que pegar aquilo também, além do órgão regulador, e ver, eu tenho que melhorar aqui, assim, assado. Tá? Então, se esse relatório, se esse trabalho não está agregando esse valor, tem que ser repensado. Tá bom, pessoal? Basicamente, eu vou acrescentar algumas coisas que o Aldoni falou, endossando, mas também trazendo para a questão da qualificação, da competência do auditor. Um primeiro ponto que eu estou assim, estranhando um pouco é quando está se falando que não está sendo levado em consideração. É claro que, por força de como os requisitos de competência desses auditores foram estabelecidos, não fica muito espaço para a gente fazer diferente. Inclusive, o RBQSA resistiu muito para entrar nesse esquema de certificação, porque ele é um esquema de certificação totalmente obsoleto, baseado em qualificação. Tem que comprovar papel, e não avalia a competência do profissional, que é a abordagem hoje mais contemporânea, que é o que a gente utiliza. Mas, se existe uma resolução definindo e existe o mercado, ok, vamos buscar essa acreditação e a gente tem acreditação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses requisitos de formação, por exemplo, acabaram sendo os pré-requisitos. Agora, o detalhamento da experiência profissional, isso foi algo diferente que a gente agregou na época que criou esses requisitos. Por exemplo, todo esse detalhamento que tem na portaria quanto à experiência do profissional, isso não tem no auditor de sistema de gestão ambiental. Então, além dele ser um auditor de sistema de gestão ambiental, ele tem que comprovar uma experiência profissional que está bem detalhada na portaria. Então, eu só estranhei um pouco essa parte. A abordagem que a gente tem hoje para certificar as pessoas, ela vai ajudar muito ao que vocês colocaram aqui, que é a demonstração da competência. Ele tem que demonstrar que ele tem a competência requerida para realizar aquelas atividades. Se ele fez o curso, se o grupo, se as partes interessadas vão definir que tem que ter o curso, tudo bem, pode até existir, mas
o mais importante, ele vai demonstrar essa competência através dos meios que a gente vai estabelecer, que a gente vai dizer, que a gente vai definir. Tá? É uma oportunidade que a gente tem para reformular esses requisitos. E o Inmetro está aí para auditar a gente segundo a regra internacional, que é a demonstração da competência. Tá? Dimensionamento de auditoria. Eu lembro que, naquela época, a gente começou a definir um material, deve ter se perdido, mas era uma preocupação da época, e tinha um grupo trabalhando em cima de um documento para orientar para estar disponível, né, no site até do Ministério, sobre dimensionamento de auditoria, envolvendo o tamanho da equipe, tempo de auditoria e tudo isso. Então, eu acho que é muito oportuno a gente trabalhar. Tá? E, para finalizar, a questão também que a gente estava muito falando aqui da ética e da conduta. Né? Todo auditor certificado, eu sei que no RAC tem, no RAB, que SA também tem, a gente tem um código de conduta do auditor. E aí a importância da certificação independente desse profissional. É mais um fórum para que ele possa ser monitorado, porque hoje, vamos dizer, a Petrobras percebe aquele profissional, não quer mais trabalhar com ele. Ela não vai aceitar ele, mas amanhã ele vai para Vale, vai para Furnas. Ou seja, quando o organismo de certificação recebe uma reclamação fundamentada daquele auditor, da conduta daquele auditor, ele tem todo um procedimento, também auditado pelo Inmetro, para investigar aquele episódio, investigar aquela reclamação e tomar medidas cabíveis, que exatamente passa pelo que o presidente aqui colocou. Pode ser uma suspensão, pode ser um cancelamento, pode ser uma advertência, enfim. É a importância também que a gente tem para certificar um profissional independente e permitir que os profissionais trabalhem de maneira mais igualitária, vamos dizer assim, dentro da sua competência demonstrada. Tá bom? Bom, conforme a gente tinha planejado, nós temos hoje um almoço aqui no Clube de Engenharia e aqueles que tiverem interesse podem participar do almoço. É um almoço por adesão. O valor é R$30, e na parte da tarde a gente volta a ter a discussão. Só para complementar aqui, nós vamos continuar ainda agora nessa parte da manhã com o posicionamento da doutora Thelma e da representante do Ministério de Meio Ambiente, porque os demais representantes vão estar aqui na parte da tarde para continuar os debates. Então, se não houver mais nenhum pronunciamento a ser feito pelas duas... Hein? Só um momentinho, deixa eu só verificar aqui. Existe algum comentário mais, doutora Thelma? A senhora gostaria de se pronunciar? Posso colocar, só informando aquela questão de que tem auditor que não está credenciado, né, que não seria certificado aqui no sistema. O que aconteceu foi que a portaria de 2003, ela tinha um tempo em que você poderia ter auditores fora dessa situação, e depois de 1 ano e meio, ou seja, de 2005 em diante, só poderiam ser os auditores dentro do sistema brasileiro. Mas, justamente, eu acredito que por demanda do mercado e falta de auditores suficientes, em 2011, essa portaria de junho do ano passado, ela permite auditores que estejam ou dentro do sistema brasileiro ou dentro do acordo da IATCA. Então, essa portaria veio a, talvez, permitir, em razão de não ter um número de auditores suficiente para atender a demanda no mercado brasileiro. Então, voltou aquilo que era uma regra de transição. E, por enquanto, por prazo, o prazo, na verdade, agora, não é mais temporal, não é por uma questão de tanto tempo. É até que se tenha pelo menos 2 organismos certificadores de pessoas e 100 auditores certificados. Então, atendidas essas 2 exigências, aí sai a exigência de quem estava no acordo da IATCA. Ok, vamos ouvir agora aqui a representante do Ministério do Meio Ambiente, depois vamos à pergunta final do nosso companheiro auditor aqui. Bom dia a todos. Eu queria, então, esclarecer que a gente vai levar isso tudo para a área técnica. Hoje eu estou aqui ouvindo vocês para apresentar isso a eles. Quem vai fazer essa regulamentação
e ouvir os anseios de vocês é a área técnica, é o pessoal especializado. Não tenho ainda uma manifestação do Ministério quanto a esse prazo, é o que a doutora Thelma falou, a gente está aguardando atingir esse número. Quanto ao CONAMA, o Conselho é deliberativo, multirrepresentativo, está aberto, o que vier a ser apresentado aqui para o Conselho, seja como representante do MMA, seja por qualquer outro representante, CNI ou quem quer que seja, que esse assunto seja debatido lá dentro. E que todo mundo compareça, tem as câmaras técnicas especializadas para isso, onde são propostas as resoluções, e os assuntos são debatidos por meio de grupo de trabalhos ou grupo de assessores com o pessoal especializado, seja público ou privado, para esse assunto ser debatido lá dentro e levado ao CONAMA, para a gente realmente rever isso aqui. É ouvir os anseios de vocês e levar e interiorizar isso. É nesse nosso objetivo aqui hoje, é isso que eu estou fazendo e eu queria ouvir. Vou tentar ficar aqui na parte da tarde, já pedir para rever meu voo, para eu conseguir ouvir tudo isso e levar para a gente. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, doutor. Bom, a minha colocação é só sobre a fala do presidente, quando ele falava da questão da anotação de responsabilidade técnica para os engenheiros, e ele mencionou que os relatórios não deveriam ser aceitos sem as suas respectivas ARTs. Só queria lembrar que nem toda auditoria é feita por engenheiro, então nem sempre... Sim. Não. E a minha questão, mas a minha questão não era nem essa. A minha colocação é a seguinte, para o senhor Aldonei. A RT, sendo um documento que tem fé pública, que é dado por um organismo credenciado pelo próprio governo brasileiro, ela não deveria ser aceita pelos órgãos credenciadores das auditorias? Por exemplo, o RAC não aceita meu acervo técnico que é dado pelo CREA. O nosso entendimento. Diploma legal. O ART é um diploma legal que tem fé pública em todo o território nacional. Essa é a sua dúvida, mas esse assunto pode ser debatido à tarde. Eu só quero colocar o posicionamento da posição do organismo acreditador. Conceitualmente, tá? O